Amigos do Momento F1, salve salve amantes da velocidade. A Fórmula 1 sempre gostou de vender a imagem de que representa o nível máximo da engenharia no esporte a motor. É uma categoria em que as equipes investem cifras gigantescas para ganhar apenas alguns centésimos de segundo, onde milhões de dados são processados a cada instante e enviados para fábricas espalhadas pelo mundo, enquanto satélites acompanham cada movimento dos carros com uma precisão impressionante. Tudo parece funcionar como um relógio suíço. Só que o Grande Prêmio da Hungria mostrou que, quando essa estrutura tecnológica falha, todo esse castelo pode desmoronar em questão de minutos. O que aconteceu em Budapeste foi muito mais do que uma corrida marcada por acidentes e discussões no rádio. A etapa revelou um problema sistêmico que comprometeu a comunicação entre pilotos, equipes e direção de prova, criando um efeito dominó que terminou em colisões, punições e muita revolta no paddock. As reclamações vieram de todos os lados. Max Verstappen perdeu completamente a paciência. Oscar Piastri saiu da corrida furioso. Toto Wolff fez um dos desabafos mais duros da temporada. Mas para entender toda essa confusão, é preciso olhar para um detalhe que normalmente passa despercebido pelo público. Os carros atuais da Fórmula 1 são praticamente computadores sobre rodas. Enquanto disputam curvas a velocidades absurdas, os pilotos recebem informações o tempo inteiro através do volante. Entre esses avisos está o sistema de bandeira azul eletrônica, responsável por alertar quando um líder se aproxima para colocar volta em um adversário mais lento. Normalmente tudo acontece de forma automática. Uma luz azul aparece no painel acompanhada da identificação do carro que está chegando, permitindo que o piloto saiba exatamente quando deve facilitar a ultrapassagem. É um processo simples, rápido e extremamente eficiente. Pelo menos era para ser. Durante a corrida na Hungria, esse sistema simplesmente entrou em colapso. Sem qualquer aviso prévio, os painéis começaram a emitir sinais completamente aleatórios. As luzes azuis apareciam sem lógica e, em muitos casos, o número do carro simplesmente desaparecia da tela. O resultado foi um cenário de completa incerteza. Os pilotos olhavam para o volante, viam o alerta aceso, mas não faziam ideia se a mensagem era destinada a eles, ao carro da frente ou a algum competidor que sequer estava próximo. Um dos primeiros a perceber que algo estava muito errado foi Oliver Bearman. Logo nas voltas iniciais, seu volante começou a indicar bandeiras azuis quando não existia ninguém perto para colocá-lo uma volta atrás. O próprio piloto brincou depois da corrida, dizendo que a Haas realmente não vivia um grande domingo, mas certamente também não era lenta a ponto de ser alcançada pelos líderes tão cedo. A partir dali, a situação ficou ainda mais absurda. Os avisos passaram a surgir praticamente durante toda a corrida, transformando cada aproximação em um enorme exercício de adivinhação. Bearman simplesmente deixou de confiar no sistema. E ele não foi o único. O problema rapidamente atingiu também quem brigava pelas primeiras posições. Depois da prova, Kimi Antonelli contou que seu volante continuava piscando em azul mesmo quando ocupava a liderança da corrida. Ao ouvir isso, Lando Norris caiu na risada e respondeu que exatamente a mesma coisa havia acontecido com ele. Ou seja, naquele momento ninguém mais sabia se podia acreditar nas informações que apareciam na tela. Quando a direção de prova percebeu que o sistema eletrônico havia praticamente parado de funcionar, a única alternativa foi voltar ao método tradicional. Os fiscais espalhados pelo circuito passaram a utilizar bandeiras azuis manuais, enquanto os painéis luminosos eram acionados manualmente ao redor da pista. Mas o estrago já estava feito. A confiança dos pilotos havia desaparecido. E quando isso acontece, toda a responsabilidade passa para o muro dos boxes. É o engenheiro de corrida quem precisa orientar o piloto sobre tudo o que está acontecendo ao redor. Só que a situação ficou ainda pior. O sistema de rastreamento por GPS, utilizado pelas equipes para acompanhar em tempo real a posição de todos os carros, também apresentou falhas durante boa parte da corrida. Em vários momentos, simplesmente não era possível identificar com precisão onde cada piloto estava no circuito. A Fórmula 1, que costuma ser um exemplo de tecnologia, passou a funcionar praticamente às cegas. E foi justamente esse conjunto de problemas que abriu caminho para o episódio mais polêmico de todo o fim de semana. Oscar Piastri vinha em ritmo fortíssimo, com pneus novos, reduzindo rapidamente a diferença para Lando Norris e alimentando a esperança de disputar a vitória. Ao se aproximar de Carlos Sainz, que travava sua própria batalha no meio do pelotão, tudo o que normalmente evitaria um acidente simplesmente deixou de existir. Sem alerta no volante, sem informações confiáveis e com comunicação limitada,
Os dois carros acabaram ocupando exatamente o mesmo espaço na entrada da curva. O toque foi inevitável e mudou completamente o rumo da corrida. A partir daquele contato, a corrida mudou completamente de direção. Piastri perdeu a chance de lutar pela vitória, sofreu danos importantes e, pouco tempo depois, precisou abandonar com problemas no câmbio. A reação foi imediata. Ainda pelo rádio, o australiano deixou claro o tamanho da frustração e, depois da corrida, continuou bastante irritado ao falar com a imprensa. Para ele, nada justificava o acidente. Na visão do piloto da McLaren, Carlos Sainz deveria ter percebido a aproximação e evitado a colisão, classificando a manobra como uma das mais inacreditáveis que já presenciou em uma corrida. O espanhol, por outro lado, apresentou uma versão completamente diferente dos fatos. Segundo Sainz, a falha do sistema de bandeiras azuis foi determinante. Sem os avisos eletrônicos e sem uma comunicação eficiente da equipe, ele simplesmente não tinha como saber que Piastri já ocupava seu ponto cego. Depois de analisarem todas as imagens, os comissários decidiram aplicar uma punição de 5 segundos ao piloto da Williams, mas fizeram questão de registrar que o colapso dos sistemas eletrônicos foi considerado um fator atenuante. Em uma situação normal, a penalidade provavelmente seria muito mais pesada. O detalhe é que esse acidente foi apenas a consequência mais visível de um problema que afetava praticamente todo o pelotão. Max Verstappen, por exemplo, também viveu um domingo extremamente complicado. Além das dificuldades da Red Bull durante o fim de semana, o holandês perdeu muito tempo preso atrás de retardatários que simplesmente não percebiam sua aproximação. Em uma pista estreita como Hungaroring, onde ultrapassar já é naturalmente difícil, qualquer segundo perdido faz enorme diferença. Verstappen não escondeu a irritação e pediu punições imediatas para os pilotos que permaneciam na frente mesmo depois de receberem os avisos, sem saber que muitos deles sequer conseguiam identificar corretamente o que estava acontecendo. Enquanto isso, Oliver Biermann acabou sendo penalizado justamente por uma situação criada pela própria pane. Os comissários entenderam que ele demorou para facilitar a ultrapassagem de Isaac Hadjar, mas o britânico explicou que já não conseguia confiar no painel do carro, que passara praticamente toda a corrida emitindo alertas incorretos. Esteban Ocon também revelou que bloqueou Hadjar durante várias curvas porque acreditava que ambos disputavam posição, descobrindo apenas depois, pelo rádio, que estava sendo alcançado por um líder. Tudo isso mostra que o problema ultrapassou qualquer erro individual. A tecnologia deixou de cumprir sua principal função, justamente quando era mais necessária. E o capítulo final dessa história aconteceu nas voltas decisivas da corrida. Lewis Hamilton e Kimi Antonelli protagonizavam uma disputa intensa pela última posição do pódio quando alcançaram um grupo de retardatários, entre eles a Audi de Gabriel Bortoleto. Sem o sistema eletrônico funcionando corretamente, vários desses carros demoraram para abrir passagem, e alguns chegaram até a defender a trajetória como se estivessem disputando posição diretamente com Mercedes e Ferrari. A diferença de velocidade era enorme, e o risco de um acidente sério aumentava a cada curva. Assistindo a tudo dos boxes, Toto Wolff não conseguiu esconder a indignação. Depois da bandeirada, fez uma das declarações mais fortes de toda a temporada. Curiosamente, sua maior crítica não foi dirigida aos pilotos que estavam na pista, mas aos engenheiros responsáveis por orientá-los. O chefe da Mercedes afirmou que era vergonhoso ver estrategistas simplesmente esperando a tecnologia resolver um problema que claramente já havia saído do controle. Foi nesse momento que surgiu a frase que repercutiu por todo o paddock, quando Wolff chamou alguns engenheiros de Teletubbies, dizendo que eles permaneceram parados enquanto seus pilotos enfrentavam uma corrida praticamente às cegas. E talvez essa seja a maior lição deixada pelo Grande Prêmio da Hungria. A Fórmula 1 continuará evoluindo, os carros ficarão ainda mais sofisticados e os sistemas eletrônicos serão cada vez mais complexos. Mas nenhuma tecnologia será capaz de substituir completamente o fator humano. Quando os computadores deixam de funcionar, quem precisa assumir o controle são as pessoas. Engenheiros, estrategistas, direção de prova e pilotos precisam estar preparados para tomar decisões rápidas mesmo sem a ajuda das telas e dos algoritmos. Em Budapeste, essa corrente simplesmente se rompeu. O resultado foi uma das corridas mais caóticas dos últimos anos, marcada por acidentes, punições, rádios explosivos e um enorme debate sobre a dependência da categoria em relação à tecnologia. Antes da próxima etapa, a FIA certamente precisará revisar todos esses sistemas para garantir que um apagão semelhante jamais volte a acontecer. Afinal,
Um campeonato mundial deve ser decidido pela capacidade dos pilotos, pela competência das equipes e pelas escolhas estratégicas dentro da pista, nunca por uma falha em um software. Porque quando um piloto entra em uma curva a mais de 300 km por hora, não existe espaço para dúvidas. A informação precisa chegar no momento certo. E na Hungria, ela simplesmente desapareceu. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a maior responsabilidade foi da FIA, das equipes ou dos próprios pilotos? Escreva aqui nos comentários porque quero muito ler a sua análise sobre esse episódio que certamente ficará marcado como um dos mais polêmicos da temporada. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas análises e ative as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no Momento F1.